amigo, pastor Júlio. Vamos erguer a mão para ele, vamos estar abençoando, vamos entregando a vida dele, a boca dele para Deus, né, que eu creio que o Senhor vai usar esse homem para edificar a sua igreja. Senhor Deus, ó Pai, Senhor Jesus Cristo, colocamos, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus Cristo, o teu servo, Senhor Deus, ó Pai, que simplesmente, Senhor Jesus Cristo, hoje, Senhor Deus, ele possa, Senhor Deus, ó Pai, se colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, como instrumento, Senhor Jesus, para a Tua igreja, Senhor Deus. Que a Tua igreja possa estar, Senhor, de ouvidos sensíveis, Senhor Deus, ó Pai, de coração aberto, Senhor Jesus, à administração da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor Jesus Cristo, do Teu jeito, do Teu querer, Senhor Deus, de acordo, Senhor Deus, ó Pai, em meio à necessidade da Tua igreja, Senhor. Se manifesta, Senhor Deus, ó Pai, através dele, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, boa noite, amada igreja, Pai do Senhor. Parabéns a você, vencedor, vencedora, que não se espantou com a chuva. Talvez não sabe como é que vai voltar para casa, né? Mas importa estar diante do Senhor, amém? Estar em comunhão com os irmãos. Queridos, hoje é a última mensagem do mês de agosto, cujo tema a gente colocou como paternidade. E eu quero compartilhar contigo, né, uma mensagem da parte de Deus que eu venho já refletindo algumas semanas e sempre compartilhando assim de forma não terminada, né, com a minha esposa. Ela é minha cobaia, minha primeira cobaia, né? Das palavras que Deus vai colocando. E isso ecoa no meu coração como uma verdade que Deus faz saltar sobre nós, diante de um tempo onde nós vemos muito se falar sobre o amor de Deus, o amor do Pai, e é algo já estabelecido, né? Já é algo comum se ouvir falar que Deus nos ama. Amém? Deus te ama, amém, querido? Amém. Deus te amou, Deus te ama, Deus te amará sempre. Você acredita nisso? Amém. Que Deus sempre vai nos amar? Não é pegadinha não, porque um amigo começa a diminuir, você já fica achando que eu vou fazer pegadinha. Não, o amor de Deus por nós é incondicional. Amém, querido? Amém. Independe do que você e eu fizer, independe de qualquer circunstância, de sol, de chuva, Deus sempre nos ama. Mas aonde que está exemplificado isso? Aonde está o amor manifesto de Deus pela humanidade? Deus não precisa provar nada para a gente. Fala assim para o seu irmão, Deus não precisa provar nada para você. Ele já entregou seu filho. Essa é a maior manifestação de amor que alguém pode ter. Amém, querido? Então já está registrado na história da humanidade, antes de Cristo e após Cristo. Já está registrado no céu que o sacrifício de Jesus ele é único e suficiente. Não precisa mais nenhum animal morrer, nenhum animal sangrar, porque Jesus já sangrou por nós. Isso já está estabelecido no céu, que todo aquele que for a Jesus será nova criatura, será feito filho de Deus. Que por meio de Jesus Cristo nós somos reconciliados ao amor do Pai. Isso está posto, amém? Isso é vitória para mim e para você. Isso é uma realidade bíblica permanente. Isso é uma constante. Isso não muda, isso é imutável. A Bíblia fala, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus tabernaculou em forma humana. E a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, se fez servo como cada um de nós, assumiu uma forma humana, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o amor de Deus é algo que tem sido muito falado e sempre será falado. No nosso tempo tem se falado muito sobre o amor do Pai, o amor que recebe. A igreja fala do reino do amor de Deus. Só que como vocês me conhecem, eu não tenho como pregar coisas de forma superficiais. Eu preciso buscar aquilo que o Espírito Santo me guia a buscar e levar você a subir um pouquinho de nível, botar sua mente para funcionar, sua fé para operar,
para nós vivermos o nível que Deus tem para nós, amém? Amém, querido? Não quero viver, não pretendo viver, e sei que Deus não nos chamou a viver um evangelho superficial, mas Deus nos chamou a viver o evangelho em toda a sua profundidade, e a gente vai ver como isso também é possível pela própria palavra de Deus. Então o tema dessa mensagem hoje é permanecendo no amor do Pai. Você quer permanecer no amor do Pai? Eu quero. Amém? Nós começamos essa mensagem na terça-feira falando sobre a condição para dar frutos, está dentro da mesma passagem, João capítulo 15. Então, antes de nós irmos a João capítulo 15, eu quero começar lendo uma passagem muito interessante que fala sobre a fé cristã e a base de todas as coisas para a nossa vida com Deus. Marcos capítulo 12, verso 28. Abriu aí? Abriu aqui? Olha só que interessante. Como eu falei, nós ouvimos falar todo o tempo que Deus nos ama. Não é verdade? Que Deus é o quê? Amor. Não só, mas é amor. Amém? Olha só, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mestre da lei, um escriba, o fariseu aqui no caso, vai perguntar a Jesus qual é o mandamento mais importante, segundo a lei judaica. Vamos lá, 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este. O primeiro mandamento começa aqui, tá, querido, lá no Velho Testamento. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Sério? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Amém? Então, o que o escriba está perguntando, de todos os mandamentos da lei, se nós fôssemos resumir a lei, o que nós poderíamos falar? E aí, Jesus fala esse primeiro mandamento e o segundo. Segue o versículo 31. Vai lá. 31. E o segundo é este, ou semelhante a este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aleluia. Olha que interessante. Nós vivemos um tempo onde muito se fala de que Deus é amor, de que o amor, contra o amor não há lei. E aqui está falando que se fosse resumir toda a lei do Senhor, a lei judaica, o Antigo Testamento, se resumiria a esses dois mandamentos. E eu quero levar você, assim como eu fui levado, sair da concepção de que Deus me ama, e isso é uma constante permanente, a um outro passo que nós como seres humanos, nós como filhos de Deus, precisamos nos atentar. Porque não adianta nós pregarmos somente uma parte do Evangelho e vivermos só nesta parte do Evangelho por toda a vida. Isso é superficialidade. Aqui está falando de algo profundo, de amar ao Senhor de todo o meu coração. Será que seria dessa bomba que bate, que distribui sangue limpo para todo o organismo? Não, no Velho Testamento, no hebraico, na verdade, vai falar a palavra leve. Quando fala assim de coração na Bíblia, vai falar de todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Não fala desse coração carnal, vamos dizer assim, desse músculo que bate. Quando fala de alma, vai falar de vontades, emoções, sentimentos. Quando fala de entendimento, fala de intelecto, consciência, raciocínio. E quando fala de força, fala do resultado de tudo isso. Por quê? Se todo o meu ser, se as minhas emoções, se minha vontade, se o meu intelecto me impulsiona para amar o Senhor, o meu físico vai reagir.
Como assim? Eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, mas eu não me movo, ou seja, não há resultado no meu físico para levantar o bumbum do meu sofá e ir para a igreja. Isso é só um exemplo. Ou seja, todo o meu ser vai culminar numa atitude física, onde eu posso perceber que amar ao Senhor não fala somente de algo que é interior, mas é resultado, testemunha, é aplicado de uma forma onde há uma manifestação visual daquilo que eu tenho dentro de mim. Quantos estão comigo? Amém? Então não adianta eu falar simplesmente que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Isso é uma parte do Evangelho. Mas Jesus está falando que o mais importante é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a minha força. Então nós precisamos perceber, querido, que viver com Jesus, viver com o Senhor, caminhar com Ele, não fala simplesmente do que Ele pode fazer por mim. Está claro isso? Mas daquilo que eu faço em nome dEle também. Isso é a outra fatia que pouco se fala. Porque muitas vezes nós queremos levar Jesus para as pessoas, nós queremos pregar Jesus somente em uma parte, que é o que? Deus te ama, Jesus te ama, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma família, e nada contra isso, isso é bíblico, amém? Deus é um Deus de promessas, amém? Mas como o Tiago acabou de falar, caminhar com Jesus, às vezes a gente vai estar só no oásis, não, nós vamos estar também aonde? No deserto. Eu falo para você, irmão, no deserto, irmão. O deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então caminhar com Jesus fala sobre isso. E às vezes nós vamos perceber que ao longo da caminhada cristã, ao longo do nosso caminhar, não somente vamos desfrutar daquilo que Deus pode fazer por nós, mas vamos também provar a nossa fé, dizendo que nós faremos em nome dele. Parece uma coisa simples, e não estou aqui, eu só quero usar isso como exemplo, e nem estou aqui para julgar quem não veio, de forma alguma. Mas é um exemplo de que você sai da sua casa, você larga o conforto do seu lar. Quantos queriam estar debaixo do cobertor? Chocolate quente. É só um exemplo, por favor, irmão, entenda, seja maduro, não estou falando de quem não veio, mas quem não veio, que responda diante do Senhor. Mas é nós entendermos que amar a Deus, viver com Deus, caminhar com Deus, nosso ser vai ser confrontado. Ah, eu amo a Deus, pastor, vou ficar em casa. Opa, o meu físico está o quê? Não está manifestando aquilo que eu de fato creio e sinto. Nós acabamos de cantar, eu te amo, Jesus. E cantar é fácil, sim ou não? Sim ou não? Repetir uma canção é fácil. E durante o dia, nós abrimos nossos lábios para falar, Senhor, eu te amo. Que não precisa ser estimulado ou ajudado aqui pelos ministros do louvor. A outra parte do Evangelho precisa ser vivido, precisa ser experimentado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque é isso que vai nos fazer continuar essa caminhada. Porque na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade, nós vamos manifestar nosso amor a Deus. Não porque nós estamos sentindo, não porque estamos arrepiados, não porque estamos com nossa conta bancária cheia de dinheiro, não porque nós estamos com um belo carro para poder vir à igreja no dia de chuva. Mas nós vamos manifestar o nosso amor a Deus de uma forma que muitas vezes
O mundo, e muitas vezes a igreja não compreende. Sabe como? E a Bíblia fala como nós manifestamos o nosso amor a Deus. Quem lembra? Aquele que ouve meus mandamentos e o guarda, esse é o que? O amor a Deus é manifesto também através da obediência. Por isso que o mandamento está falando: amar de todo o coração, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Ou seja, nada é mais importante do que Deus. Aí você pode falar assim: pastor, isso é muito vago, e realmente é. Nada é mais importante do que Deus, do que a sua vontade, do que o seu querer. Porque Deus pode interferir na sua noite de sono, fazer você acordar de madrugada, e você vai falar assim: Senhor, o meu sono é mais importante. Quantas vezes a gente já fez isso? Senhor, eu estou arrebentado, estou triste, estou ferido. Mas Deus fala assim: sai daí, toma um banho, vai para o grupo familiar, vai para a igreja, faz algo, vai fazer uma visita, mas você está arrebentado por dentro. Deus fala. Ou seja, a gente rema contra a maré, a gente rema contra as nossas emoções, a gente rema contra os nossos sentimentos. Às vezes a gente está cansado, fadigado, às vezes doente. O Espírito Santo fala: levanta, vai e faz a minha vontade. É verdade, não é? E a gente faz porque a gente está sorrindo, felizão, saltando, girando o manto? Não. A gente faz por obediência. Mas essa parte não é confortável de ouvir, essa parte não é confortável de pregar. Só que nós vamos ver pela palavra como isso se encaixa de forma linda. E por que nós obedecemos? Já parou para perguntar por que você obedece? Não é porque você às vezes está apaixonado cegamente, mas é porque você ama a Deus. E aí você faz a sua carne ir para a cruz, faz a sua alma ir para a cruz. Você decide ofertar às vezes aquilo que você não pode, seja em valor, seja com sua própria vida. Isso é tão lindo, irmãos. Vamos abrir agora em João capítulo 15, que eu quero compartilhar contigo. (15, 9) fala assim, ó: como o Pai me amou. Quem está falando aqui? Jesus fala assim, ó: como o Pai me amou, assim eu os amei. Para prestar atenção no que Jesus está falando. Como o Pai amou, ou seja, da forma como Deus me amou, assim eu os amei. Jesus está falando com os discípulos. Ele fala: permaneçam no meu amor. Vamos lembrar o que é permanecer? Permanecer não é visitar, permanecer não é ficar por um tempo, permanecer é mesmo apesar da chuva, você está onde você deve estar. E Jesus está falando: permanecer em quê? No amor dele. Amém? Amém, irmão? Então fala para o seu irmão: permaneça no amor de Jesus. Olha lá, vamos lá, segue. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, olha aí, permanecerão no meu amor. A Bíblia se responde, cara, é incrível. Eu fico fascinado com a Bíblia. Se vocês obedecerem aos meus, não está falando de conselho, não está falando de permanecer nas promessas, está falando de obedecer aos, amar a Deus sobre todas as coisas. Perdão, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então preste atenção que o padrão de amor de Jesus é bem diferente do que a gente ouve por aí. Ele permaneceu no amor de Deus porque, para pensar, quando que Jesus teve que obedecer aos seus mandamentos? Não foi no céu, foi quando Jesus estava na...
Amém? Jesus obedeceu ao Pai, fala o quê? De fazer a vontade do Pai, porque Jesus era também homem. Jesus estava sujeito às vontades da carne. E mesmo sendo homem sujeito às vontades da carne, Jesus precisava fazer toda a vontade do Pai. Jesus já teve vontade de fazer algumas coisas com os discípulos, sem indiretas, tá bom, querido? Mas Jesus já falou algumas coisas assim: raça de incrédulos, até quando estarei com vocês? Ih, pastor, Jesus falou isso? Falou. Raça de víboras. Então eu fico imaginando Jesus lutando contra a carne humana. E assim, ele obedecendo a Deus, ele permaneceu nos seus mandamentos. Sério? Como? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, tudo que Jesus está falando para que a alegria dele esteja onde? Na vida dos discípulos. E assim, desta forma, a alegria de vocês seja o quê? Não há alegria completa se nós não vivemos uma vida de obediência ao Senhor. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter a melhor família do mundo, você pode ter tudo que esse mundo possa oferecer, mas a realização do cristão, do Filho de Deus, está em agradar ao Pai. Aleluia! A sua realização plena somente quando ele agrada ao Pai, seja na riqueza ou seja na pobreza, seja no oásis ou seja no deserto. Quando nós estamos agradando ao Pai, nós somos de fato plenos nele. E não acabamos de cantar: nada além de ti, só quero a ti. Cantar é fácil, não é verdade? Segue, 12. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus, Ops, presta atenção. Jesus cumpriu os mandamentos do Senhor, amém? Amém? Até a morte. E aqui ele não havia morrido ainda não. Mas ele fala assim, ó: aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Fala com vontade, os discípulos. Os 12 próximos a ele, talvez os 70 próximos a ele, mas com certeza os 12 estavam ali com ele ouvindo isso. Olha só que interessante, segue agora. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu. Mas como é que pode? Como é que eu posso provar o amor de Deus por obediência e como é que eu torno amigo dele por meio da obediência? Doideira, é meio diferente, não é isso não? Porque a gente ouve hoje em dia, esse evangelho está trocado, tá não? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Segue? Já não os chamo servos. Está falando com quem? Discípulo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de... Porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Olha que interessante. Jesus está falando, permanecer no amor. Qual é a condição? Obedecê-lo. Ser amigo dele, qual é a condição? Obedecê-lo. Amém, querido? É isso que a Bíblia está falando? Eu estou inventando alguma coisa? Não. E como consequência disso, de obediência por amor, de obediência pelo amor, obediência voluntária. Por que obediência voluntária? Porque Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Porque se nós fôssemos obrigados a obedecê-lo, isso não seria amor. Alguém obrigou você, marido, esposa, a amar seu marido? Não. É algo que? Voluntário. Porém, depois que casa, vai ter hora que vai ter deserto, sim ou não? Vai ter chuva, sim ou não? E você tem que continuar o quê? Amando.
É uma decisão permanecer no amor da esposa do marido. Assim como é uma decisão permanecer no amor de Jesus. Eu não estive no amor de Jesus, eu não toquei no amor de Jesus. Permanecer no amor dele é uma decisão voluntária minha e sua. Só que como resultado deste amor, como resultado desse cumprimento de obediência, Jesus fala que aquele que o ama, que aquele que obedece os mandamentos, sobe para um novo nível. Jesus chama de quê? Quer ser amigo de Deus? Eu quero. Eu quero. Por isso que eu estou falando, eu não estou falando de superficialidade, estou falando de profundidade. Amigo de Deus é aquele que obedece a sua palavra. E quando nós começamos a desfrutar da amizade de Jesus, fala de proximidade, ele vai falar o seguinte: porque o servo não sabe o que o Senhor fala, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Quando você começa a ter relacionamento com Jesus, se tornar amigo dele, você começa a saber o que ele quer, o que ele gosta, o que apraz, o que entristece. Você já não passa mais a viver uma vida simplesmente: eu vou para a igreja porque tem bênção para mim, eu vou para a igreja porque tem glória para mim, eu vou para a igreja porque eu vou ter isso, porque eu vou ter aquilo, porque eu vou conquistar isso. Não! Eu começo a viver no reino, eu começo a desenvolver o meu relacionamento, porque eu começo a entender o coração do Pai. E nós precisamos levar isso para as pessoas, porque o mais precioso é simplesmente você ser curado. A salvação é algo glorioso, morar com Deus eternamente. Mas deixa eu te falar algo mais importante. Algo extraordinário é começar a conhecer o coração de Deus. É partilhar daquilo que o coração de Deus almeja. É você entrar numa outra esfera, numa outra dimensão. E isso está acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Deus nos chamou para sermos amigos. Deu para entender, querido? Nós somos filhos, podemos ser servos, mas também podemos ser amigos. Basta nós decidirmos viver uma vida de profundidade naquilo que Deus deseja. Isso é tão lindo, tão poderoso, tão precioso que nós vamos ver. Nós vamos ver a Bíblia respaldando, a Bíblia se respondendo, a Bíblia se explicando. 1 Coríntios 2:9, você sabe de qual é melhor do que eu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o servem. Deus preparou tudo isso para aqueles que o... Você pode repetir? Que o... nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus preparou para aqueles que o... Olha o versículo seguinte, por favor, 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Deus revelou o quê? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que nem jamais penetrou no coração do homem. Por quê? Porque que eles decidem obedecer? Jesus falou em João 15 que ele revela aos seus amigos aquilo que ele deseja fazer. O quê? Deus, o quê? A nós, por meio do Espírito. Deus revela por meio do seu Espírito aos amigos de Deus aquilo que Deus quer fazer na terra. Aleluia! Deus tem grande obra para fazer nessa terra, amém? Através de você, através de mim. Isso é tão poderoso, isso é tão glorioso. Por quê? Porque não adianta nós pregarmos somente uma parte do Evangelho que Deus me ama, mas a questão é: eu amo o Senhor. Muitos pais querem levar seus filhos para a igreja, mas não querem ensinar seus filhos a amar o Senhor. E muitos se perdem no caminho, jovens, homens, mulheres, adolescentes. Por quê?
Porque é o amor ao Senhor que me faz permanecer. Eu decido amar. Talvez você aqui, casal, já pensou um dia ir embora de casa? Teve um dia que o dia amanheceu cinzento e você não amanheceu sorrindo para sua esposa. Ih, pastor, isso é só na sua casa. Em casa é tudo logo, só logo. Mas eu decidi amar minha esposa. Imagino que você é a sua. O amor nos faz permanecer. O amor ao Senhor nos faz permanecer. O amor à pessoa nos faz permanecer. Então não adianta simplesmente nós ficarmos com parte da palavra, às vezes com jargões bíblicos, que Deus me ama, 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 e é fato. Ok, e aí? É só isso? Ou tem algo além disso? Que nós precisamos falar para essa geração, essa que nos ouve hoje, essa que nós vivemos. Deus ama você, mas você ama a Deus? Senão a gente vai ficar no meio da superficialidade. Deixa eu te falar, Deus não quer superficialidade, Deus quer profundidade. Você acha que Deus quer te ficar só te chamando de servo? Me chamando de servo? O que Jesus fala? Ele quer chamar você de quê? Amigo. Mas para isso nós temos que nos aproximar dele. E quando a gente se aproxima, a gente começa a conhecê-lo. E às vezes ele vai requerer coisas de nós, que às vezes a gente não vai dar fim de fazer. É assim comigo, assim com você. Mas perto dele, vivendo a amizade dele, tem coisa muito mais profunda para se compartilhar. Eu começo a ouvir o coração dele. Porque a Bíblia vai falar que Deus... Eu não li essa parte não. Volta lá, 1 Coríntios 2:10, já para terminar. Por favor, louvor, isso daqui. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de... Você consegue entender? Esse Espírito sonda o próprio coração de Deus. E Jesus fala que aquele que obedece, aquele que é amigo dele, ele revela aquilo que o Pai quer fazer. Deus nos chama para outro nível, certo? Um jardim de esperança. Não é fácil, não é assim, mas é permanecendo no amor dele, obedecendo. Não uma obediência cega, mas uma obediência voluntária, porque ele sabe o que é melhor para nós. Se nós queremos de fato revelar ao mundo o amor do Pai, não conseguiremos fazer isso. Meu Deus, que filho, Jesus. A temperatura caiu agora. Não conseguiremos fazer só na superficialidade. Nós precisamos ir mais fundo. Precisamos ir mais fundo. Fique de pé no seu lugar. Viver a realidade do amor de Deus não é somente desfrutar de tudo aquilo que Ele pode fazer por nós, é desfrutar de quem Ele é, de sua pessoa, de seu caráter, até mesmo da sua tristeza. Você sabe que Deus se entristece? Você sabe que o Espírito Santo se entristece? Não somente comigo e com você, mas se entristece. A Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus chorou quando viu Jerusalém. Antes da sua crucificação, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que não aproveitaste o tempo da vossa visitação. Deus chora. Jesus chora, o Espírito Santo chora, se entristece. Quando a visitação, quando a nuvem de Deus vem, e o ser humano se fecha, Deus não se alegra com isso. Deus não se alegra com isso.
E quando passamos a caminhar com Jesus, estar mais perto dele, passamos também a perceber quando ele está triste, quando ele se alegra. Nesta noite, querido, eu creio que Deus está nos chamando para algo mais profundo ainda. De forma alguma a ser condenatório, mas ser voluntário. Ser algo que te provoque, ser algo que estimule, ser algo que te encoraje. Amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e força. Expressar o nosso amor, seja publicamente, como aqui num culto, ou seja na nossa intimidade do lar e aonde o Senhor nos levar. Levar que nós amamos ao Senhor. Que nós decidimos permanecer, nos afastar daquilo que nos corrompe ou pode sujar ou macular as nossas vestes, porque nós amamos ao Senhor. Amamos ao Senhor. E consequentemente, se amamos ao Senhor, vamos amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta. Vamos nos aproximar do que Ele se aproxima, e também vamos nos afastar daquilo que Ele fala para nós nos afastarmos. Nós não vamos negociar esse amor, nós não vamos desprezar esse amor, nós não vamos de forma alguma poder vender ou mensurar algo natural deste mundo que possa se comparar a permanecer neste amor. Jesus permaneceu no amor mesmo quando a sua vontade foi contrariada. Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas Deus... A Bíblia não relata, mas nós entendemos que Deus falou: não, tem que cumprir. A sua alma precisa, de fato, ser crucificada também, não somente o seu corpo. Quando cantamos essa canção, se apresente diante do Senhor, com o coração aberto, para amar esse Pai, para viver por esse Pai, para revelar ao mundo o amor desse Pai que se manifesta na sua atitude, no seu dia a dia. Tem que ser consciente, não é inconsciente, não é de forma oprimida, mas é voluntária, para vivermos um novo nível. E nós temos que o Senhor tem nos chamado a isso. É necessário viver a permanência desse amor, dia após dia, naquilo que está proposto para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção.
palavras, ou transborda em cânticos, ou transborda em orações, ou transborda em alguma manifestação. Esse amor de Deus que nos alcançou, que nos alcança todos os dias, que nos perdoa os pecados, que faz do fraco forte, aquele que não tem muita coisa para oferecer, mas nos permite entregar o nosso coração, porque olhamos para dentro de nós e pensamos: o que vamos dar ao Senhor diante de todos os benefícios dele para conosco? Mas ele, com seu infinito amor, ele recebe o nosso coração quebrantado e contrito. E mesmo depois de 30 anos no Senhor, é tão bom poder dizer que eu sinto o amor de Deus por mim e que eu posso amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, minha alma e a minha força. Pastor Júlio, você pode fazer essa oração? Vamos orar, igreja, junto com o Weber, que está se reconciliando publicamente nesta noite. Pede cuidado com o Senhor Jesus. Nesta noite, eu reconheço que preciso de Ti. Longe do Teu amor, não há vida, não há plenitude. Somente em Ti eu sou pleno, eu sou completo. Por isso, ó Deus, toma minha vida em Tuas mãos. Eu entrego, voltando para Ti, o meu coração, reconhecendo que somente em Ti há salvação. Apaga todos os meus pecados, quebra todas as maldições e faz de mim nova criatura para a glória do Seu nome. Amém e amém. Pai, nós oramos, eu, Everton, nessa hora declaramos a boa e poderosa mão de Deus, o poder do amor do Senhor envolvendo e fazendo com que Ele desfrute de todo o propósito sobre a vida dele, em nome de Jesus. Que Ele escolha sempre permanecer no Teu amor, independente das circunstâncias, viver a realidade de vida que foi estabelecida para Ele antes mesmo de ser formado no ventre. Assim nós oramos e o abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se virar e receber o carinho da sua nova família. Aleluia! Levante as mãos, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor possa resplandecer sobre ti, te dê a paz e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e pelo amor de Deus, te envolva e te projete para tudo aquilo que Ele preparou para você. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu falo ao Senhor mais uma vez, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, a fonte de todo amor.